Olá, olá, terceira série. Vamos então dar continuidade à nossa aula de língua portuguesa, gramática. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Estamos estudando pontuação, certo? Na última aula nós vimos pontuação na subordinação, na verdade a vírgula especificamente falando, né? E agora nós vamos então continuar aqui nos casos especiais que demos no caso início aos estudos e ficamos aqui neste 4, né? É obrigatório o uso da vírgula depois de certas orações reduzidas de gerúndio que se leem com pausa. Chegou tarde naquela noite, deixando a mãe bastante preocupada. Na verdade, nós temos aqui duas orações, em que, logicamente, o sujeito de uma não pode ser o sujeito da outra. Como assim? Ele chegou tarde naquela noite. Ele chegou, tá? Deixando a mãe, então ele deixou a mãe. Você poderia substituir esta oração aqui no gerúndio por uma aditiva, coordenada sintética aditiva. Mas você não pode dizer que o mesmo sujeito de chegou é o de deixando, dos verbos, no caso aqui. É a mesma pessoa em si? É. Mas você tem de observar que você tem dois verbos formando duas orações diferentes. Então, este deixando aqui tem de estar entre vírgulas, por quê? Porque existe uma regra que diz que entre duas orações que não são ligadas por conjunções, é obrigatoriamente, né, o uso da vírgula. É obrigatório o uso da vírgula, certo? E, logicamente, que em muitos casos, mesmo havendo a conjunção, ainda vai ser obrigatório o uso da pontuação, da vírgula, certo? Como nós vimos nas adversativas, nas explicativas, nas conclusivas, em ideias ratificativas e retificativas, tá? Ou mesmo em outras situações, como por exemplo a vírgula facultativa entre a oração principal e a oração subordinada adverbial, ou entre a principal e a subordinada substantiva positiva, ou mesmo entre a principal e a subordinada adjetiva explicativa, certo? Beleza, vamos lá. Agora, entre orações que não têm conjunção e elas são, no caso, estão juntas no mesmo período, formando um período composto, então vírgula entre elas, certo? Beleza. 5. Deve-se empregar vírgula ao final de uma declaração. Observem a declaração. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, conforme o artigo 205 da seção 3ª da Constituição Federal do Brasil, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Pronto. Tinha que acabar aqui. Ponto. Não deram ponto, continuaram com a vírgula aqui, né? Ou seja, continuaram lá, no caso, é o período, tá? Aí a educação visa o preparo do ser humano para exercer a cidadania e sua qualificação para o trabalho. Não dá. Está incorreto. Claramente, o período foi fechado bem aqui, ó. Tá? Tinha que ter um ponto e aqui poderia até continuar com a letra maiúscula, poderia até continuar o parágrafo, né? Não havendo a mudança do assunto, porque mudou de assunto, abra um novo parágrafo. Não mudou o assunto, continue. Pode fechar com ponto e continuar na mesma linha, tá? É o que deveria acontecer aqui, entenderam? Então vamos lá, vamos agora para o 6. Locuções ou expressões adverbiais longas. Cuidado, este daqui, né, é o erro que mais, no caso, é recorrente na produção de redações. Bom, as expressões adverbiais consideradas longas são aquelas com 3 ou mais palavras, deslocadas para o início da oração ou intercaladas, ou seja, no meio da oração, de uma outra oração, né? Aliás, da oração, porque não é uma oração, a locução adverbial longa. Então, no meio da oração, significa isso, intercalada. Se estiver intercalada, devem estar entre vírgulas. Se estiverem no início, só uma vírgula antes. Aliás, desculpem, depois da expressão adverbial. Se estiver no final, na posição canônica, você nem precisa usar a vírgula, ou se quiser, use de forma facultativa. Exemplo, a Constituição, a expressão com 3 palavras indicando tempo. Uma circunstância adverbial, são 22, né? Nós temos aí de afirmação, de dúvida, de frequência, intensidade, temos de lugar, de modo, de negação, de tempo, e aí vai, tá? São, então, 22 classificações, beleza? Aqui nós temos de tempo. 3 palavras.
Não está no final. Se estivesse aqui depois de emendas, você poderia colocar uma vírgula facultativa. Ou não colocar. Bom, de forma facultativa, né? Agora, aqui não está no meio, está intercalada essa expressão. Duas vírgulas. A Constituição, no ano passado, recebeu muitas emendas. Não sei se isso é progresso ou retrocesso para o país. Se eu, então, pegar esta frase e colocar a expressão no início, no ano passado, eu tenho de deixar uma vírgula somente. Tá? Tá aqui, então. No ano passado, vírgula, a Constituição recebeu muitas emendas. Vamos tirar essa vírgula aqui, porque não pode haver vírgula entre sujeito e, no caso, o verbo a que se refere. Bom, se estiver no final, eu posso colocar uma vírgula ou não. Está aqui. Pode ficar sem vírgula. Vamos deixar aqui sem vírgula. Agora, vamos colocar com a vírgula. Todas essas formações são possíveis, tá? Opa. Tá aqui, deixe-me consertar essa vírgula aqui no final, que não pode, né? Beleza, então tá aí. Então, a Constituição recebeu muitas emendas no ano passado. Não é necessário o uso da vírgula. Ou a Constituição recebeu muitas emendas no ano passado. Não vai haver uma parada em si na fala. Você pode parar? Pode, é só uma coincidência. Eu posso falar, dependendo da ênfase que você dá. Você quer dar ênfase ao quê? Ao no ano passado ou ao verbo da oração principal? A Constituição recebeu muitas emendas no ano passado. Ou a Constituição recebeu muitas emendas no ano passado. Essa que é a questão. Então, o que temos aqui? O uso facultativo da vírgula. Agora, observe, antes você vai acabar dando uma ênfase ao período. No ano passado, a Constituição recebeu muitas emendas. Tá? A Constituição recebeu, no ano passado, muitas emendas. A Constituição, no ano passado, recebeu muitas emendas. Então, cuidado com isso, tá? Mas a questão é, expressões adverbiais longas, se não estiverem no final da oração, elas devem ser, então, virguladas, ou seja, separadas por vírgulas. Intercaladas, duas vírgulas. No início, uma vírgula somente depois. Tá? No final, o uso é facultativo. Pode haver uma vírgula antes ou não. Agora, expressão intercalada em locução verbal. Locução verbal são, né, então, dois verbos que se juntam para expressar um só sentido. Se houver qualquer expressão entre os dois verbos, o principal, o último, que sempre vai terminar em uma forma nominal, no gerúndio, particípio ou, então, no infinitivo. E o verbo auxiliar, se houver uma expressão no meio, vírgula, para isolar essa expressão. Lembrando que a expressão está intercalada. Está intercalado duas vírgulas, que está no meio de algo. Então, você tem que separar com duas vírgulas. Se você separar somente com uma vírgula, você vai separar o verbo auxiliar do principal. Tá? Porque aí você vai deixar a expressão com o verbo principal. Vai formar uma confusão na frase. Vamos lá. Então, independentemente da extensão, ó, não tem problema com tamanho da extensão, como aqui, né, no caso das expressões adverbiais. Então, independentemente da extensão da expressão, deve estar entre vírgulas. Exemplo, os senadores estavam, olha o primeiro verbo, o verbo auxiliar, e o segundo, o verbo principal, no gerúndio. Os senadores estavam exigindo a mudança da redação da Constituição Federal Brasileira a respeito da inviolabilidade dos sigilos. Só que nós temos aqui uma expressão adverbial entre, uma expressão adverbial mesmo, mas uma expressão entre, então, no caso, locução verbal, entre os verbos da locução verbal. Então, os senadores estavam, quase sempre, exigindo a mudança da redação da Constituição Federal Brasileira. Ou seja, você só tem um caso de lembrar que tem de usar duas vírgulas. Uma só vírgula vai, então, quebrar a sequência sujeito e o verbo. Tá? Com uma só vírgula. Pronto.
Isso ficou para cá e este restante para cá. Não tem aqui mais relação, estes termos um com o outro. É para isso que serve a pontuação, separar essa relação. Deixou só uma vírgula, a frase está incorreta. Agora, colocou duas vírgulas, você está dizendo assim, ó, que a frase, a primeira oração é essa daqui. Ó. Pronto, como se não houvesse nada ali, quando você coloca as duas vírgulas. Mas eu vou colocar algo ali, então eu tenho de usar duas vírgulas. Pronto, está aí. 8. Usam-se vírgulas para isolar orações intercaladas. Olha aí, novamente intercalação. Está no meio de uma outra coisa. Só que essas orações são desenvolvidas ou reduzidas. O que significa ser oração intercalada? São orações que, independentemente da sua extensão, trazem uma explicação sobre o assunto, mas não vai haver uma relação sintática da oração, tá? Em que, no caso, essa oração intercalada está inserida. Ou seja, não vai haver uma daquelas, vamos colocar, relações das orações subordinadas substantivas com as principais, de sujeito, objeto direto, objeto indireto, de complemento nominal, de aposto ou de, no caso, predicativo. Tá? Ou então das adverbiais, que são 9, né? Concessiva, condicional, tá? Consecutiva, temporal, conformativa, e aí vai, tá? E nem das adjetivas. Então, é uma oração que você geralmente usa para abrir um momento para você falar, para você explicar algo. Por isso que elas são, então, isoladas por vírgula, porque é uma explicação. E eu falei que a explicação, no caso, oração, ou então oração que tem uma ideia de ser adversativa, conclusiva, também a retificação e a ratificação devem ser isoladas por vírgulas. Ou por uma vírgula, dependendo da posição na oração. Os deputados, olha, é você que está falando isso, ó, não tem relação sintática aqui com deputados ou com oração principal. Que todos saibam disso, independentemente de sua extensão. Opa, li errado. Os deputados, que todos saibam disso, é a sua fala, né, possuem o que se chama imunidade parlamentar, o que resulta em situações retrógradas para o país e entra em conflito com a idoneidade moral, que é uma exigência comportamental. Certo? Então, esse que todos saibam disso é uma licença que você está dizendo, ó, que todos saibam disso. Não tem aquela relação sintática que existe entre as orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais em referência às suas principais. Beleza? Então, nós temos aqui a 9. Nas referências a leis e suas partes constitutivas, artigo, inciso, parágrafo, etc., né? Se a ordem for crescente, não se usa vírgula. Então, inciso segundo, o menor para o maior, ordem crescente. Artigo 29. E depois maior a própria Constituição Federal. Poderia haver aqui ainda uma seção antes de Constituição Federal. Mas tudo bem, Constituição Federal é maior do que o artigo, independente se, né, houver aqui a seção entre no caso, o artigo e a Constituição em si, o livro, por um total. Agora, se a ordem apresentada não for crescente, for decrescente, vírgulas obrigatórias. Tá? Artigo 29, o artigo é maior do que o inciso. Inciso 2º da Constituição Federal, vírgula também. Tá? Então, tem aqui uma ordem inversa. Está o maior antes do menor. Tá? Bom, então, é muito parecido com a Bíblia. Você fala assim, vamos abrir a Bíblia no versículo 2 do capítulo 5 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. Então, não coloca vírgula. Agora, se você falar, abram suas Bíblias em Mateus, começou do maior, capítulo 2, e versículo 3. Então, você tem aí uma ordem inversa, do maior para o menor. Mesmo que também esteja bem, no caso, embaralhado, vamos colocar assim, como aqui, né? Primeiro o maior, depois o menor, depois o maior de novo. Mesmo assim, você tem que usar a vírgula. Tá? 10. Pode-se empregar vírgula antes de etc., mas não é recomendado. Tá bom? Então, evitem isso aí. Ou seja, vamos dizer que eu colocasse vírgula bem aqui. Ó. Deixe-me ver onde eu usei um etc. Aqui. Artigo, inciso, parágrafo, etc. Então,
vamos dizer que eu colocasse uma vírgula aqui. Essa vírgula aqui, ela é facultativa, você pode usar ou não. Mas não é muito recomendado, porque a natureza do etc. já, no caso, traz um link, e etc. Né? Por isso que é facultativo, é como se fosse uma ideia aditiva. Beleza? Entre outras coisas. Bom, agora, a conjunção aditiva aqui, e etc., é que realmente não é recomendado. Não usem, por favor. Tá? Na verdade, não usem nada. Entre a última palavra e etc., nem pontuação, e principalmente não pode usar a conjunção coordenativa sintética aditiva e. Tá? Beleza. E aí na próxima aula nós vamos continuar aqui na regra de número 12. Só que eu vou deixar um exercício para a próxima aula, tá bom, gente? Então, até lá. Tchau, tchau.